mas a gente vai acostumando de pouco, né? Porque tão interessante essa parte que o Davi falou sobre as várias moradas na casa do Pai, que Jesus vai estar esperando por nós, mas o interessante é que ele fala que nós que temos que ir lá. Ele já está lá. Então, para que a gente possa ir aonde Jesus está, a gente tem que fazer aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. E é aí que começam os nossos problemas. Porque a gente tem o roteiro, tem Jesus como guia, tem o exemplo, mas não faz o que ele pediu que fizéssemos. Então, a chegada até essa casa, ela demora um pouquinho mais, mas não por culpa de Jesus, por culpa nossa. 100% nossa. Então, hoje o que a gente vai falar aqui está bem dentro disso, que é libertação espiritual, que é a gente se libertar dessas amarras que a gente tem, que segura a gente aqui tanto, que traz tanto sofrimento para a gente. E espero que aquilo que a gente falar hoje, que é tirado do Evangelho, que nós, que eu também me incluo nisso, possamos colocar em prática. Que um dos nossos maiores problemas é escutar e não praticar. Porque tem muitos de nós que só fica na parte de estudar. E quando é para colocar em prática, acaba negligenciando isso daí. Então o que acontece? Se a gente não fizer, a gente não consegue alcançar esse plano aonde Jesus está, né? Então vamos estudar aqui um pouquinho, né, para a gente poder aprender como chegar lá, né? O tema é libertação espiritual. Temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro. Alguém aqui se vê nessa condição? Acho que poucos, né? Poucos não se vê, né? Porque na realidade a gente está sempre buscando culpar o outro mesmo. Porque o maior problema que nós temos, gente, chama-se o orgulho, a vaidade. E quando isso mexe conosco, é uma dificuldade tão grande, mas tão grande da nossa parte, porque o Divaldo fala, né, Joana de Ângeles, né, fala, né, para o Divaldo, até no filme, né, do Divaldo mesmo, ela fala que assim, no final de tudo, a gente vai ficar surpreso, porque a luta sempre foi contra nós mesmos, sempre. Então assim, a gente não precisa melhorar o mundo, a gente tem que melhorar a si mesmo. Então essa tendência de culpar os outros é nato em nós. Sempre a gente está buscando um bode expiatório. Por quê? Porque é confortável para nós. Você sabe que está errado, mas você não quer admitir o seu erro, porque tem muito de orgulho e vaidade dentro da gente ainda. A gente tem demais isso. Mas isso não é o caminho certo. Esse não é aquele caminho que Jesus deixou para nós. Porque esse, que é essa reforma íntima, que é esse mudar de dentro para fora, né? Eu estava até vendo Vós Sois Luzes essa semana, que está no Evangelho de Emmanuel, mais especificamente sobre Mateus, né? Que ele fala sobre os 4 evangelistas, e ele fala disso. Que essa iluminação não é você ter essa luz para irradiar, para mostrar para os outros que você sabe, que você tem o conhecimento. É aquela luz interna, aquela luz que aonde quer que você esteja, você irradia ela. Seja numa fila, dando preferência para quem tem mais necessidade que você, né? Seja ajudando uma pessoa que está caída. São esses pequenos gestos que no final das contas é que vai somar para nós. Então é isso, é essa luz, é essa iluminação por dentro, é essa reforma íntima que vai fazer com que a gente admita nossas culpas. E a gente admitindo as nossas culpas é o primeiro passo para a gente consertar. Porque aí a gente vai fazer do jeito certo. Aí a gente vai largar essa vaidade de lado, né? Então vamos lá. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Isso a gente faz demais.
Eu estou com obsessor. Eu estou. E tem gente que fala assim, o meu obsessor, né? Já tem até um de estimação. É desse jeito. E é assim mesmo. Mas por que a gente está com obsessor? Porque a gente deixou a porta aberta, nós chamamos ele. Porque a nossa afinidade, os nossos pensamentos foi de encontro ao dele. Ele ia passando, a porta estava aberta, ele entrou. Então a culpa é nossa. E o interessante disso, que a gente vai ver, que toda a mensagem do Cristo, tudo que a gente vai ver aqui, nunca a culpa é do outro. Sempre é nossa. Então é por isso que a gente tem que mudar essas atitudes, né? Não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente na nossa vida, tanto quanto os bons espíritos também, né? Atuam em nosso favor. Então é uma sintonia. Os ruins vêm, mas vem os bons também. Depende da sintonia que você esteja. Se você estiver sintonizado dos bons, você pode deixar a porta que eles vão entrar. Mas se for dos ruins, vai ser da mesma forma, né? Porém, André Luiz nos diz que a maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, acaso esteja ocorrendo, sempre será como causa secundária e nunca como causa principal de nossos problemas. Aí agora vocês viram que puxou mais uma vez para o nosso lado. Essa interferência aqui, eu até grifei aqui, é da natureza de nossas ações, quer dizer, ou você está fazendo algo de errado, ou nossas omissões, ou está deixando de fazer o bem. Você está deixando de ajudar uma pessoa. Você está deixando de fazer o que é certo. Então, assim, sempre está em nós, sempre, né? E fala que essa influência dos espíritos sobre nós, principalmente a influência negativa, né? Ela é uma causa secundária. Ele não tem acesso a nós se nós não dermos acesso a ele. A eles, né? Mais propriamente dito, que são vários. Então, se a gente não der esse acesso, eles não vêm. Se eles não tiverem a senha para entrar, eles não vão conseguir. Não tem jeito. E é aí que nós temos que ter esse controle. Porque a nossa vida, Deus nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio, que nos permite fazer o que é bom e o que é ruim. E Jesus veio e nos mostrou o que é bom, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Então, assim, está tudo muito bem explicado, gente. Tudo muito bem explicado. Não tem nada que você vai chegar do outro lado e falar, mas eu não sabia disso. Sabia? Está aqui, ó. Tudo a gente sabe. Porém, a gente tem uma grande dificuldade de praticar isso. Eu falo muito que inspiração é muito bom, mas a transpiração é o que resolve. Vamos colocar em prática. Vamos procurar agir, né? A interferência espiritual inferior somente se processa quando há algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora, né, dos nossos irmãos, com o mal que ainda está dentro de nós. Ele vai passando, ele já tem aquela aptidão ali, é um espírito que ainda está buscando a sua melhoria ali, né? Mas ainda se encontra muito ainda voltado para as coisas do mal, e ele vai passando e vê que você está daquele jeito e fala, opa, peraí, eu achei. É a mesma coisa de uma pessoa que tem o vício da bebida e chega no lugar onde está cheio de bebida. E fala, opa, mas eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Aqui é meu lugar. Dessa forma, simples assim. Então, assim, a maldade que vem de fora encontra aquela que está dentro de nós. Aí, pronto. Casamento perfeito, né? Por que isso acontece? Nenhum espírito inferior entra em nossa vida se não tiver encontrado alguma porta que deixamos aberta. Se ele não achar essa porta, ele não vai entrar. E é aí que entra a nossa parte. Principalmente dentro do nosso lar. Gente, quão importante é fazer o culto do Evangelho no lar. Eu não sei quanto dos irmãos aqui faz. Tem vários irmãos aqui que são de outras religiões, mas isso não tem nada a ver. O culto nada mais é do que fazer uma leitura da Bíblia, do Evangelho. Coloca-se uma água para fluidificar. Para nós aqui a gente bebe. Na Igreja Católica eles fazem aquela, né, coloca aquele, como é que chama aquele? Dispersão? Isso.
e joga nas pessoas. Os nossos irmãos evangélicos fazem o batismo ali, que de alguma forma essa água está ligada a essa energia. Que faça isso uma vez por semana, né? E que muda principalmente os nossos hábitos. A forma de você alimentar na sua casa, fora das televisões, fora das discussões. Vocês sabiam que isso contamina até o nosso alimento? A nossa energia negativa, ela contamina até o alimento nosso. Dependendo da alimentação que você fizer, se você estiver num momento de ira, aquele alimento te faz mal. Você contamina. Tamanha é a influência da nossa energia. Oi? Essas portas abertas, você poderia dar, que seriam elas, para a gente entender o que serão essas portas? O ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a vaidade? Todas elas. Mas o principal é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. É o que você está fazendo. Essa é a porta que mais se abre. O Chico Xavier falava para nós, mais especificamente Emmanuel, né, que a paz é algo que você pode levar para os outros sem ter para você mesmo. Então, não justifica o fato de você estar sofrendo algum tipo de problema, você não levar essa paz para outra pessoa. Guarda o seu problema, mas não deixa o outro com problema. Então você vê que depende de nós. O seu sofrimento, ele é seu, você tem que acabar com ele. E a forma com que você acaba com esse sofrimento é justamente buscando ajudar os outros. Francisco de Assis não falava? É dando que se recebe? Na realidade não é Francisco de Assis. Você sabe que a oração de São Francisco não foi ele que fez, fizeram para ele. Mas nessa oração fala isso, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Sempre é o próximo primeiro. Você tem que fazer para depois você receber. Então, a gente tem que entender isso. Se você está num momento de dificuldade, você está sofrendo e fala assim, eu não posso ajudar porque eu que estou precisando de ajuda, é aí que você tem que ajudar. Porque quando você ajuda, você recebe a ajuda. Vocês estão vendo como é que é? É sempre, sempre da nossa parte. Como é que você não quer que uma influência negativa chegue na sua casa se lá impera o vício, a discórdia, a falta de educação entre os membros ali, o ambiente insalubre, a casa suja? Como é que você não quer que vai ter influência negativa dentro da sua casa? Mude essa mentalidade. Tente fazer aquilo que você faz de melhor. Busca. Todo mundo queremos a felicidade, então busca isso. Começa com você mesmo. Aí as coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo. Gente, vocês não têm noção a quantidade de bons espíritos que estão à nossa disposição para nos ajudar, mas eles dependem de nós. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente estava até assistindo esse seriado que tem The Chosen, e aí aconteceu de morrer, na 4ª temporada agora, morreu uma moça lá que era a esposa de Tomé. E eles ficam desesperados, querendo que Jesus, né, porque ela tomou uma espada lá de um soldado romano e caiu, que Jesus fosse lá salvar. E ele chega e começa a chorar. Ele não podia fazer aquilo. Vocês sabem por quê? Porque aquilo era determinado por Deus. Aquilo era determinado por Deus. Então, para vocês verem que nem Jesus interfere nessa coisa. Esse livre-arbítrio, ele é nosso. Ela tinha que passar por aquilo. Então, a gente tem que entender isso. Aquilo que é provação nossa, nós vamos passar. Mas a ajuda vai ter 100% para a gente passar firme. Depende de nós. Só de nós, único exclusivamente. Então não adianta a gente ficar esperando por um milagre, por uma coisa, sendo que você não está fazendo a sua parte. Aquilo que tem que acontecer com você, que, diga-se de passagem, é sempre para melhor, nas leis de Deus, nada anda para trás, só anda para frente. Que a gente tenha aceitação e que a gente procure sempre, sempre, sempre buscar o melhor. Sempre. Mas ela morreu, tudo bem, mas vai ver ela no plano espiritual. Vê o amparo dela do outro lado. Ela precisava passar por aquilo. Mas ela no plano espiritual é a redenção. Porque a gente vive lá. Nós vivemos aqui no máximo. Tem uns que chegam a 100 e poucos anos, mas em média 80, 90. Agora lá é a vida.
Os mortos somos nós, não é eles. Então, se a gente fizer aqui para viver melhor de lá, essa é a nossa finalidade, é o que nós devemos fazer, né? Então, vamos lá. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida, se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. Esses dias eu vi uma coisa tão interessante que fala que o inferno está nos olhos, e é isso mesmo. Mude a forma de enxergar as coisas. Nós é que estamos atraindo. Como é que você vai querer afastar a energia negativa se é você que está chamando ela? Mude os olhos. O que você está vendo. Jesus não falava? Se o seu olho é bom, todo o resto será bom. Procura ver o lado bom das coisas. Tudo tem um ensinamento de Deus. Tudo, tudo. O Chico uma vez estava andando, tropeçou e caiu. Aí o mano falou, agradece. Ele falou, meu Deus do céu, agora danou. Como é que eu vou agradecer? Eu caí, ralei o joelho. Agradece. Tá, ô senhor, obrigado, né, que eu caí, machuquei meu joelho. Aí ele ficou incomodado com aquilo, depois ele perguntou para Emmanuel, que era o guia espiritual dele, mas por que isso? Ele falou, olha, quando você caiu, tinha uma grande quantidade de espíritos querendo que você se revoltasse. E eles estavam prontos para achar um ponto de ligação com você. Se você fizesse aquilo, já estava do jeito que eles queriam. Como você agradeceu, eles virou as costas e foi embora. Vocês estão vendo? Tudo. Por isso que Paulo de Tarso falava, a tudo dai graças. Tudo. Ah, eu estou andando, bati meu carro, que agradece. Pô, mas vou agradecer porque bati? Talvez ali na frente seu carro fosse causar um mal maior. É assim que a gente deve fazer. Paulo de Tarso não falou isso à toa para nós não, gente. A nossa vida ela é regida por Deus. Ele sabe o que é certo. Então aquilo aconteceu, se foi pelas suas mãos, procura melhorar, mas agradece. Porque aquilo é ensinamento. Você pode ter certeza que da próxima vez você não vai fazer daquela mesma forma. Se você bateu o seu carro porque atravessou uma avenida desatento e arcou com as consequências, você nunca mais vai fazer isso. Vai falar, poxa, mas aquilo me custou uma grana, sem falar o tempo que eu perdi na minha vida. Eu não vou fazer isso mais. Você vai ficar alerta. Tudo tem um ensinamento para nós, né? Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Muitos de nós vêm, buscam o tratamento aqui na segunda-feira, que a gente faz. Quando a gente faz, a gente fica bem, porque a gente recebe essa assistência espiritual mesmo. São 5 semanas. Só que nesse tratamento é feito o convite para que você busque algum trabalho, algum estudo, algo que te ajude a não precisar daquilo mais. Dificilmente a gente procura seguir isso. Jesus não falou para a mulher adúltera? Quando eles queriam apedrejar e ele perdoou, aí ele falou, olha, vai, eu não te condeno também, porque ninguém te condenou. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então esse é o roteiro para nós. Se você veio aqui, fez o tratamento, ganhou ali a sua melhoria, né? Saiu mais confortável do que quando você chegou, volta para sua casa e não faça aquilo de novo, porque senão daqui uns dias está aqui de novo. Muda o seu roteiro. Por que eu estou indo aqui fazer esse tratamento? Porque eu estou fazendo algo de errado. Muda. Passa a fazer as coisas de um jeito diferente que você vai conseguindo solucionar esses problemas. Mas isso tudo exige de nós, é sempre de nós. É você dar o primeiro passo, né? Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Não adianta você vir aqui receber um passe se você está com seu coração magoado. Você está triste por causa de outras coisas e não quer tirar isso de dentro de você, porque tem muita gente que gosta disso. Quantas pessoas gostam de reclamar? Eu falo que tinha uma irmãzinha nossa, nós temos um trabalho lá no Madre Germana, que você chegava e perguntava, e aí, mano, como é que você tá? Nossa Senhora. Nossa, ela contava tanta coisa que a gente saía de lá, você fala, meu Deus, o mundo está perdido. De tanta reclamação, nunca vi um negócio daquele jeito. É o jeito dela, coitada. Mas isso não é certo, gente. Não é certo. A gente não deve viver nessa onda vibratória, nessa negatividade. A gente tem que ser positivo.
Quantas pessoas, eu estava caminhando ontem de manhã, estava um friozinho aqui nesse parque aqui perto do Celina Park ali, e aí eu pensando, gente, quantas pessoas que estão acamadas, que daria tudo para dar uma volta dessa aqui no parque. Quantos irmãos que não estão acamados, que não têm nenhum problema físico, mas não tem tempo, está no trabalho, está no trânsito aí, e também não tem condição. Estou aqui caminhando de manhã. Que bênção de Deus. É esse tipo de agradecimento. Não estou falando que eu sou santo, não, gente. Isso aí foi ontem eu fazendo essa reflexão. Porque estava geladinho, sabe? E aí a gente começa, pô, mas eu não precisava disso aqui agora. E eu pensei, não, precisava sim. Porque isso faz bem para a saúde e tem muitas pessoas que desejariam, né, estar no meu lugar. Porque tem uma frase que fala assim, que aquilo que muitas das vezes a gente despreza, que a gente não quer, é o desejo de muitas pessoas, é o sonho de muitas pessoas. Então a gente está sempre tendo mais do que merece, né? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas, se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? Então não adianta você pedir para que Deus abençoe sua família, sendo que você chega aos berros, aonde o vício está solto. É muito difícil. Eu me lembro uma vez, nós entramos numa casa lá no Mar de Irmana, e a gente tinha um rapazinho de 12 anos, nossa, ele era extremamente violento. Eu nem sei o que foi feito dele, depois eu vou perguntar para a Dila, mas ele era assim, ele era uma coisa, teve um dia que ele deu um soco num senhor de 70 anos lá, porque na fila, briga por fila para pegar as coisas, derrubou o senhor lá, que quase que mata o senhor, violento mesmo, violento. E aí foi se fazer investigação da vida daquela criança. Vocês não têm noção como é que era o lar dele, não. Não tem noção. Eu não tenho nem coragem de falar aqui o que acontecia na frente daquela criança. Então, assim, aquilo marcou ele. Marcou. Aquela violência que ele tinha, ela tinha uma base. Então não adianta você pedir a proteção para o seu lar se você não faz a sua parte. Os seus filhos vão sentir isso. É uma coisa que vai irradiar, porque você está chamando. Você não largou a porta aberta? E aí foi só chegando. Só chegando. Os espíritos falam para nós que quando você está numa onda negativa, pensando algo de errado, coisa ruim, já começa a circular em volta de você aqueles espíritos que se afinizam. Como moscas chegam onde tem uma carne que já está se perdendo. Olha para vocês verem como é que é. Então a gente tem que ter cuidado. Orai e vigiai, que Jesus falava, era isso. Vigia os pensamentos. Divaldo dá uma receita para nós. Ele fala assim, é impossível parar de pensar. Impossível, a gente não para de pensar hora nenhuma. Mas a receita é o seguinte, quando vem um pensamento negativo, substitua por um positivo. Se você está pensando coisa ruim, opa, peraí, aí começa a pensar coisa boa. Porque esse é o vigiai. É manter a mente limpa dessas coisas, né? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? Nossa, gente, isso aqui é forte. Porque essa autoconfiança, a gente tem que ter ela, a gente tem que acreditar em nós mesmos. Jesus falava, vós sois deuses, vocês poderão fazer aquilo que eu faço e até mais. Isso foi Jesus que falou, gente. O nosso potencial é muito grande, mas a gente não acredita. Se dá uma coisa errada, você já acha que você é a pior pessoa do mundo e que Deus está contra você. É desse jeito. E essas coisas erradas, aí vem a notícia que não é boa, hein? Elas vão acontecer demais na nossa vida, mas demais mesmo. Mas vai ser muitas vezes. Então a gente não deve perder essa fé em nós, primeiramente, né? Acreditar em nós, na realidade, em Deus primeiramente e depois em nós. A gente nunca deve perder essa fé. De que forma posso desejar... As companhias espirituais e as energias que nos circundam são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. A atração é a ideia central que não podemos perder de vista. A toda hora estamos abrindo energias a espíritos de conformidades com o padrão de comportamento. Quer dizer,
É aquilo que eu falei para vocês. Se vem um pensamento ruim, substitua por um bom. Porque na hora que você está pensando coisa ruim, aquela energia está atraindo coisa ruim para você, né? A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. E aí, olha para vocês verem, o tanto que a coisa ainda é mais séria. Porque quando você pensa numa coisa de ruim, os maus vêm perto de você e os bons saem de perto de você. Aí piora a situação. Porque além de você chamar os ruins, os bons vão embora, porque eles não querem ficar ali, ué. Não combina essas forças. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? Somos uma poderosa usina de força, atraindo e repelindo vibrações espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia. Eu faço a minha energia e esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo que se assemelha. Olha para vocês verem. Um poderoso imã. Tudo que se assemelha àquilo que você está emitindo, puxa para você. Eu vi isso muito nessa política que passou. Quantas brigas, um defendendo o A, um defendendo o B, e esquecendo que somos todos filhos de um pai só. Que independente de quem esteja, ou quem está, ou quem vai vir, é tudo filho de Deus e é tudo irmão nosso. Por que isso? Dá a oportunidade daquele fazer. Se ele não fez bem feito, põe outro. Se o outro não fez, você consegue fazer melhor? Porque Emmanuel fala para nós que o problema da crítica é que a gente tem a obrigação de fazer melhor. Quem aqui dá conta de fazer melhor? Eu não dou conta. Então a gente tem que buscar é dar força, gente. A gente tem que buscar o bem, é vibrar positivo, é ajudar. Nós não somos só filho de Deus aqui na Terra, a gente é colaborador da obra dele. A gente precisa ajudar. E de que forma que a gente ajuda? Pensando positivo. Agindo positivamente, é pensamento, atos e palavras. Fala coisa boa, pensa coisa boa e faz coisa boa. Isso que nós temos que fazer, né? É por isso que André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos do que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir. Nós temos que olhar para nós, porque aquilo que nos acontece, somos nós que estamos sempre chamando. Então vamos prestar atenção na nossa postura. O que eu estou fazendo? De que forma que eu estou agindo? Porque não está dando certo. Repara em nós. Faça esse olhar voltar para dentro, que aí a gente vai saber realmente o que está acontecendo, né? O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. É só isso. Sou eu. Se eu tenho más intenções, maldade no meu coração, é impossível desses espíritos não chegar perto de mim. É impossível. É esse imã que falou que você automaticamente você está atraindo eles, né? Não tem jeito. O que me une a um espírito vingativo é minha resistência em perdoar. Olha aí. Ei, aqui agora chegou num pedacinho difícil, né? O perdão é custoso, né? Essa coisa de perdoar, porque geralmente a gente se sente muito magoado, principalmente se a pessoa realmente fez algo por nós. Mas Jesus falava, viu gente? Reconciliai-vos com o seu adversário enquanto está com ele a caminho. Isso é Jesus que falava também. É muito mais fácil a gente buscar o perdão, porque o perdão, eu vi um dia uma comparação do perdão que eu nunca vou esquecer, que o perdão é como se você chegasse sujo, cansado e tomasse um banho numa água bem fresquinha, né? Aquela água bem limpinha e dormisse numa cama bem cheirosa. Ah, gente, isso é bom demais, né? Você está cansado, tomar um bom banho e deitar numa cama limpinha, essa é a sensação do perdão. E aí dá vontade de perdoar, porque essa sensação é boa. E se Jesus falou que isso é certo, por que eu vou fazer errado? Né? O que me une a um espírito, o que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultiva em meu coração. Se você está triste, é algo que você tem que tirar de você, porque senão você vai atrair. Eu vi o Haroldo falando, eu achei tão interessante isso, que ele disse que chegou na beira de um rio, lá no Rio Amazonas, que ele foi fazer uma palestra lá, e ele notou que tinha uma pessoa, diante de toda aquela beleza, ele estava sentado e estava triste, vendo aquilo.
Aí aquilo chamou a atenção dele. Aí ele na palestra dele, ele fala, olha, é por isso que eu falo para vocês, que assim, essa coisa vem internamente. É falar, tem gente que está nos lugares mais maravilhosos e ainda assim estão tristes. Enquanto que você encontra pessoas em velório e essas pessoas estão felizes. Ela não está feliz porque a pessoa está morrendo ali, mas ela está em paz. Porque isso é a casa mental dela, isso é o que ela está por dentro. Então você tem que virar essa chavinha. A gente tem que mudar esse nosso padrão vibratório, né? O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Allan Kardec afirma que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Olha para vocês verem, essas zonas umbralinas que a gente fala, somos nós que criamos, hein? Elas não existiam, mas devido à nossa maldade, os nossos pensamentos, a gente criou isso daí. Essa ideia de céu e inferno, fomos nós que criamos isso aí. Nós que criamos. No livro Céu e Inferno, eles falam disso. Desde os pagãos, é criado essa ideia de céu e inferno. Isso não existe, gente. O inferno, ele está nos olhos, igual eu falei. Está nas nossas atitudes. Porque nós temos as leis divinas. Quem anda fora das leis divinas, obviamente, vai pagar, né, o seu preço por não estar fazendo o que Deus pede para que façamos. E aqueles, né, que estão dentro dessa lei, não vai passar por isso. Então esse céu e esse inferno é isso. Aí diante disso criaram inúmeras coisas que, se a gente for falar aqui, a gente estende muito. Dentre elas que, se uma mãe perdesse um filho, mesmo que o filho estivesse na maldade, o filho iria para o inferno eterno, que muitas religiões pregam isso, né? Ia padecer ali numa fornalha ali, aonde ele nunca queimaria para sempre, ia ficar queimando, porque tudo que a gente põe para queimar acaba, vira cinza e acaba. Lá não, você queima sem virar cinza, eternamente. E a mãe ia para o paraíso. Agora, eu pergunto para vocês, que mãe que vai ficar no paraíso e não fica queimando no inferno? Não, vocês conhecem alguma? Se Deus ia fazer uma coisa dessa, gente, então isso não existe. A gente tem que entender que esse inferno é algo que a gente cria dentro de nós. E que se a pessoa errou, é dada a ela nova chance. É dada a ela nova chance. Então essa onda vibratória que a gente tem, a gente muda ela a qualquer momento, depende de nós. Só depende de nós. É por isso que os espíritos maus que estão em volta da Terra, porque ainda tem muita gente praticando mal aqui, nos mundos mais felizes, porque Jesus falava várias moradas na casa do Pai. Nos mundos mais felizes, lá onde Jesus habita e os bons espíritos habitam, não existe. O mal lá não existe. Não existe. Por quê? Porque lá só existe o bem. Lá, quem mais governa é quem mais ama. Aquele que tem mais poder é o que mais ama. Não é igual aqui. Aqui, quem tem mais poder é que tem mais dinheiro. Lá não. Lá quem tem mais poder é aquele que ama mais. Aí é diferente, né? Devemos, portanto, observar a nós mesmos para identificar por quais pontos as más influências estão ligadas em nós. A melhor técnica para afastar um mau espírito é tornar-se um espírito bom. Aí a receita. Você quer afastar os espíritos ruins? Vira um espírito bom. Você está escutando, né? Por isso que Jesus fala, a gente expressa que está cheio de coração. Pois é. Desse jeitinho, igual o Júlio falou. Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o seu tesouro é nas coisas boas, é na sua família, é uma vida de paz interior, beleza. Agora, se for nas coisas ruins, seu coração vai estar lá, né? E para que possamos reparar melhor em nós mesmos, o espírito de Sheila, através de Chico Xavier, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Então aqui tem 10 dicas para nós muito importantes, gente. Primeira, quando entramos na faixa da impaciência. Eu quase não faço isso na minha vida. Né, amor?
Engraçado que eu estou nas 10, vocês vão ver aqui. Quando acreditamos que a dor nossa é maior que a dos outros. Vai apertando a gente. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Fofoca. Né? Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando passamos a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, que é jogar nas costas dos outros. Né? Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Não, isso aqui eu não faço não, viu, gente? Eu falei que eu estou nos 10, mas tem umas 4 aqui que eu estou fora. Graças a Deus. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Apenas dos outros. A gente nunca puxa a responsabilidade para nós, vocês estão vendo? Sempre, sempre, sempre a gente está querendo jogar nas costas dos outros. Sempre. E o dia que a gente procurar fazer isso, buscar para nós a responsabilidade, falar assim, não, eu vou resolver os meus problemas, vocês vão ver que a coisa vai mudar. Mas vai mudar para melhor. É aquela velha história, você quer sair do buraco? Para de furar o buraco, porque senão você só vai afundando. Agora isso é fácil? Não. Mas é possível? É. Então faça isso, né? Vamos meditar nesses pontos. Refletir que através deles poderemos mergulhar num padrão de energias que trarão embaraços à nossa vida. E se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da paz, procuremos o socorro espiritual no templo de nossa fé, mas guardando a certeza de que precisamos, paralelamente, extinguir as labaredas das inclinações infelizes. Busque o templo da fé. Cada um de nós aqui tem um. Nós aqui somos espíritas. A nossa casa de oração é essa. Mas a gente sabe que não adianta só isso aqui. Não adianta a gente vir aqui, estudar, aprender, eu vim aqui falar para vocês, se eu não colocar isso em prática. Não adianta. Não adianta. Eu gosto muito daquela piadinha do orador que estava dando palestra e sempre tinha um caboclo que ficava lá no canto e ele escutava e ele vivia por ali. E quando morreu, né, o orador viu ele lá longe no alto e ele aqui atrás. E falou, mas que é isso aí? Eu falava e você estava aí nesse lugar e o que você fez? Eu falei, eu fiz aquilo que você pedia. Assim, ele falava e o outro fazia. Então não adianta nada a gente falar se a gente não fizer. É aquilo que eu falei para vocês, inspiração sem transpiração não resolve. Então o templo de nossa fé nos ajuda, é como se fosse uma muleta. Você está com a perna doendo, você tem uma muleta que te ajuda, mas para que você deixe aquela muleta de lado, você tem que fazer uma fisioterapia, tem que curar. E essa fisioterapia é ajudar o próximo, é em busca daquele que precisa. O Divaldo tinha um caso que ele conta para nós, que tinha um espírito que assim, era perseguidor dele de várias e várias encarnações, mas muitas mesmo. E ele diz que assim, era difícil dele segurar aquilo. Aí teve um dia que ele ia passando perto de um lote baldio, e de tanto ele pedir para Deus, né, Deus deu essa oportunidade a ele de resgatar. Ele escutou uma criança chorando dentro de uma caixa. Aí ele pegou aquela criança toda maltratada ali, aquela coisa toda, e quando ele tomou ela nos braços, ela estava cheia de ferida, porque já tinha algum tempo que estava ali, o espírito apareceu para ele. Aí ele ficou assim, ele falou assim, você me promete que você vai amar essa criança, que vai cuidar dela? Ele falou, prometo sim, faço isso sim. Falei, então de hoje em diante eu nunca mais vou te perturbar, porque você acaba de receber a minha mãe nos seus braços. Aí ele ia cuidar, olha para vocês verem a bondade de Deus. De que forma que ele conseguiu livrar daquele processo? É através do amor, porque lá atrás, em algum momento, o Divaldo, que tem tanta coisa boa que faz para nós, que nos mostra o tamanho da sua grandeza espiritual, também tinha os problemas. Também tinha os problemas. O Chico,
né? O Evangelho nos fala que todos nós temos inimigos, todos, sem exceção, até Jesus os teve. Até Jesus. Porém, o certo é nós não sermos inimigos de ninguém. Que os outros sejam nossos, aí é um problema deles, é entre eles e Deus. Mas se você não for inimigo de ninguém, se o seu coração está limpo, não tem problema. Então sempre parte de nós. Então que a gente leve realmente, meus irmãos, essa mensagem. E para finalizar, o Chico falava uma coisa para nós. Afinal de contas, como afirmava, né, Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar aonde não há brasa. Olha que coisa mais sábia. Ele pode soprar o tanto que ele quiser, se não tem brasa, não pega fogo. E o que é isso, gente? Não adianta o mal vir em nós, você não vai achar um ponto de ligação. Porque aqui nós vimos que a maneira que você tem de não ser mal, de não atrair coisas mas é se tornar uma pessoa boa. E tudo está nas nossas mãos. Tudo. Não tem nada, mais nada. As leis divinas, elas são perfeitas por causa disso, porque ela não exclui ninguém. Ela está ao alcance de todos. Porém, depende do nosso esforço, tá? Que a paz e o amor do Mestre estejam com todos, tá? Que eu espero que muitos daqueles que vieram buscar aqui a mensagem possa receber, porque não vai ser para todos, que a gente sabe disso. E só uma última mensagem para a gente finalizar, até sobre o que vocês estão fazendo aqui. Muitos aqui até já escutaram, mas é um caso verídico de uma mãe que perdeu 2 filhos, né? Perdeu um filho através do suicídio. Ela é lá do Ceará. E essa mãe ficou muito desesperada com esse filho que foi embora de uma forma tão difícil. E ela procurou o Chico. E o Chico dava 30 senhas. 30 senhas. E ela chegou bem cedo. Ela saiu do Ceará, foi lá para Uberaba, alugou um hotelzinho ali perto e chegou bem cedo. E ela pegou a senha número 1. Aí quando encerrou aquelas senhas, eles fecharam os portões e ela viu que chegou uma mãe. E essa mãe chegou desesperada. Ela tinha perdido 2 filhos num acidente, mas não tinha mais senha. E essa mãe estava transtornada. O que ela fez? Ela pegou a senha dela e ela pensou assim, poxa vida, o meu filho foi pelas mãos dele. Então assim, ele escolheu isso, os dela não. Morreu por acidente. Eu vou dar minha senha para ela. E ela foi pro hotel, porque logo o ônibus dela já saía de manhãzinha e ela não tinha mais tempo para o outro dia. E ela foi pro hotel, disse que deu 2 horas da manhã, bate na porta, o Chico está te chamando. Ah, mas como assim? Eu não... Já dei minha senha lá, né? E... Não sei, ele só pediu para te chamar. E ela foi lá. Olha para vocês verem o que é o amor na nossa vida. Aí o Chico falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico, ficou tão tocado com seu amor diante dessa mãe desesperada, que Emmanuel pessoalmente foi buscar o filho dela lá nas zonas inferiores, porque quem desencarna por suicídio passa por esse período, não significa que ele fica ali para sempre, não significa que ele não é desamparado. Olha para vocês verem. O amor da mãe fez com que o guia espiritual do Chico tirasse o filho dela daquela situação. E o filho falou, olha mãe, o seu amor me tirou porque eu jamais teria condição ainda, porque era recente, de passar algum tipo de mensagem para você. Mas o seu amor me tirou daqui. Olha para vocês verem o que é o amor na nossa vida. Então fica a mensagem aí para os irmãos que assim, a gente entender que geralmente a mensagem que chega para nós aqui é para aqueles irmãos que estão mais necessitados. Aqueles que realmente, porque não dá para chegar para todos. E que se não chegar, que a gente possa rezar e agradecer a Deus do mesmo jeito, que o nosso ente querido, por mais que a gente ache que ele não escreva, ele está conosco. A gente encontra com ele em sonhos, a gente está sempre unido. Esse laço nunca se desfaz. Ele nos vê, mas a gente não vê ele. Mas a gente está sempre junto. Tá? Que a paz e o amor do Mestre sejam com todos e que tenhamos um bom fim de semana também. Tá?